Olá, queridos internautas, assunto do momento que vem ganhando dimensão, fenômenos UFOs, extraterrestres. E aí, como a doutrina espírita está tratando do assunto? Quero dizer que são poucas as instituições espíritas que estão tratando o assunto com seriedade. Até porque o próprio movimento espírita se ritualizou muito ao longo de algumas décadas, focando muito mais na religiosidade. São almas reencarnantes aí, antigos líderes religiosos e que, lógico, reencarnaram com um propósito. Como não podemos ficar parados, uma outra leva de espíritos reencarnaram, dando seguimento a alguns assuntos que também são pertinentes ao espiritismo. Mas por que ganhou e está ganhando dimensão? Fator mediunidade, fator evolução do corpo humano. E tem chego na Sociedade Espírita Lírio do Vale alguns médios que estão tendo sonhos, percepções e, quando muito, contatos telepáticos, sim. Mas e aí? É com seres reencarnados, pessoas normais igual a nós? Porque depois da Segunda Guerra Mundial se trabalhou muito essa questão da telepatia. A famosa Guerra Fria estimulou muito o assunto da parapsicologia. Mas aí ganhou uma outra dimensão. Mas o assunto sempre vem à tona. O que acontece? Nós estamos identificando médiuns notáveis com uma capacidade notável que estão tendo comunicações tanto com espíritos, seres desencarnados na nossa linguagem espírita, e os extraterrestres, o qual a própria doutrina espírita desenvolve o assunto resgatando o nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Só que dentro desse assunto há muita fantasia e tanto é que nós vamos buscar encurtar ao máximo essa nossa conversa, porque uma das capacidades notáveis da adolescência e da juventude, e quando muito dessas crianças aí de 3, 4, 5 anos de idade, bastou meia palavra, elas já entendem tudo. Então o que acontece? Nós estamos observando que tem inúmeros vídeos longos com diversas informações, fazendo com que essas mentes aí adolescentes buguem. Então tem muita gente aí adulta, da terceira idade, que ainda tem um certo conhecimento, mas não procuraram organizar esse conhecimento para si, organizar para tornarem-se felizes. Tanto é que tem um número de pessoas imensa que hoje não são espíritas, não são espiritualistas, não tem uma religião. E aí fico falando bobagens aí, até mesmo nas redes sociais. O que faltou? Metodologia. Então, hoje nós estamos procurando, Sociedade Espírita Lírio do Vale, IAD, criar metodologias para que todas as informações que são enviadas para nós e que nós catalogamos nas redes sociais tenham o seu teor de seriedade. Olha só como o adolescente, o jovem e jovem de todas as idades tem a curiosidade sobre o assunto. Nós promovemos recentemente o 2º Encontro Espírita Lírio do Vale há de Pará, falando o quê? Sobre as potencialidades do corpo e os fenômenos UFOs. O público que lá esteve interagiu. Simone Batista fez umas experiências lá do Limão, que espero que vocês... está nas nossas redes sociais o encontro. São 2 horas e 30 minutos de encontro, mas você vendo pausadamente, então ela fez um exercício lá sobre o limão. E o Bruno Miranda, que falou sobre os fenômenos UFOs, ele interagiu também com o público. E pasme, olha a pergunta que ele faz para o público e olha quem ele escolhe para dar o seu relato. Maria Luísa, uma adolescente de 12 anos. Que é o seguinte, quem aqui de vocês, sem nunca ter se interessado pelo fato de OVNIs, de disco voador, de ET, sem estar sendo influenciado por filmes, já sonhou
sendo abduzido, conversando com ET ou já sonhou com disco voador? Levanta a mão, por favor. Tá. Qual é o seu nome? Maria? Maria Luísa. Quantos anos você tem? 12 anos. E a Maria Luísa, depois, eu conheço ela, conheço a família, ela veio até mim e disse assim: Douglas, ela sabe que eu sou espírita, ela já participou do programa Quarta Dimensão, mas aí é que tá, tem muita gente que ritualiza muito o espiritismo, que ritualiza muito os conhecimentos. Então ela fica na praia dela, assim como muitos adolescentes e jovens. E ela chegou comigo e disse: Douglas, tu acreditas mesmo em extraterrestre? Eu disse: lógico, Maria Luísa, lógico, eles estão entrando em contato. Ela disse: não, porque eu amo o assunto. E eu acredito que ela nunca tenha abordado isso com a Simone Batista, porque ela, sendo sobrinha da Simone Batista, acho que a Simone ainda não nem tinha olhado por esse aspecto dessa sede. Como o encontro ele foi mesmo atendido os seus objetivos, tem muita gente aí, muitos adolescentes que estão nos procurando e estão querendo tirar dúvidas. E uma dessas dúvidas é se realmente existe extraterrestre, porque estão tendo sim contatos, tanto mediúnicos como telepáticos. O mediúnico em função do corpo, o telepático como sendo um recurso próprio da mente. Então eu quero dizer a vocês que nós vamos começar a realizar um trabalho, certo? Um trabalho voltado a esclarecimento. Os nossos vídeos não serão longos, certo? Um cidadão que o Bruno Miranda pontuou lá no encontro, que foi o seu Laércio Fonseca. Laércio Fonseca, onde ele abraça a ideia de que a parte dos extraterrestres, sim, mas são já extraterrestres desencarnados que estão dando comunicação em espírito. Não eram habitantes do planeta Terra. Vieram fazer a visita ao planeta Terra, desencarnaram e continuam dando as suas comunicações, as suas participações. O Laércio está errado? Ninguém está errado em diversos assuntos. A partir do momento que nós sabemos que existe classes de espíritos, que existe classe de mundos, que existe classes de tecnologias avançadas. O que importa agora para nós, Lírio do Vale e AD, é organizar a informação, porque o mundo está acontecendo. Então tem muitos jovens, adolescentes e jovens das mais diversas idades aí com capacidades notáveis. Então esse nosso vídeo ele é curto mesmo, onde nós iremos pontuar a seguinte informação. Existe um grupo de pessoas que dizem que as pessoas são escolhidas e jovens que estão tendo esse contato mediúnico e telepático estão se achando bam. Não é bem assim não, meu querido. Todos nós somos os coisinhas ricas do Papai do Céu. O que acontece? Evolução. Não é a primeira vez que você está no cenário de uma reencarnação, automaticamente você já possui habilidades, só que você será sempre aproveitado em cima da habilidade que você já tem. Então, não só os espíritos, como os nossos irmãos das estrelas, eles escolhem, é pela capacidade e a própria evolução intelecto-moral de cada pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela não tem habilidade e força uma comunicação, fazendo com que a mente bugue. Então, é necessário, sim, buscar o conhecimento, pessoas sérias mesmo, pessoas sérias que estudem, porque cada um de nós possuímos habilidades notáveis e nós temos o quê? A nossa própria evolução acontecendo. Eu quero solicitar a alguma das pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, para tirar essa ideia dos escolhidos. Dos escolhidos, porque tem gente aí que dá para se aproveitar pelos talentos intelectuais já adquiridos em diversas reencarnações. O que falta é simplesmente nós ajudarmos essas pessoas e acionar nela a capacidade. Agora, não fabricar na pessoa um talento que ela ainda não tem, porque isso é conquista o quê? Da alma, é conquista evolutiva. Então, não só os espíritos, como os extraterrestres, eles escolhem, entre aspas,
é em detrimento, em primeiro lugar, a uma programação reencarnatória, em segundo lugar, as habilidades materiais, corporais que a pessoa tem. Por isso que tem gente realmente dormindo, sendo abduzidas, não que é o perispírito, indo a naves espaciais. E o espiritismo desenvolve o assunto belíssimo, certo? Há diversos tipos de abdução. A material, corporal, com este corpo, e a perispiritual. Então nós vamos começar a postar pequenos vídeos esclarecedores. Jovem de todas as idades, não fiquem com medo e nem tampouco crie fantasias. A doutrina espírita é uma doutrina séria. Algumas instituições espíritas já estão entrando em contato conosco para desenvolvermos assuntos. Inclusive reuniões mediúnicas, mas reuniões mediúnicas que não criam aquela fantasia, mas que estudam de fato a doutrina espírita. Nós, Lírio do Vale, por que nós estamos abraçando o assunto? Porque apareceu, certo? Médios notáveis, certo? Que vieram apresentando as suas problemáticas, os ditos avistamentos, que são naturais, certo? À noite, a partir de 6h30, é uma coisa apoteótica nos céus, certo? E teve alguns médios, por orientação dos benfeitores espirituais, e aí também queremos reportar, não tire os espíritos da jogada. Não tire. Tem gente aí dizendo que a figura dos espíritos até deixaram de existir em algumas instituições espiritualistas e instituições espíritas. Deixou de existir? Não. Tanto é que nós estamos resgatando quem? A figura de Chico Xavier. E uma das condições básicas para esses contatos é a simplicidade e a humildade. Não a fantasia, não o meu querer. E aí foi dito pelos benfeitores espirituais que orientam a dinâmica do Lírio do Vale que iriam surgir médios, olha só, que iriam surgir médiums de uma capacidade notável que estavam sendo preparados, mas eles próprios se prontificarem, se preparar, que iriam começar a ter contatos telepáticos com alguns irmãos das estrelas. E aí me apontaram alguns médiuns, e eu cheguei com esses médiuns, conversei, olha, então vamos na simplicidade, nada de forçar para não bugar. Passou-se alguns meses e 2 médiuns se tornaram notáveis nesse assunto, certo? É com elas que eu estou conversando. E os outros que foram alertados chegaram comigo e perguntaram, mas Douglas, eu também não fui a escolhida, meu amor, não é que você não foi, você simplesmente tem a habilidade, mas como é que anda a sua vida particular? Como é que anda o seu relacionamento com a família? Como é que anda o seu relacionamento com a sociedade? Você tem que ter um campo mental equilibrado. A potencialidade está aí com você. Então tem gente que briga com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com a família, com o pessoal de trabalho e acha que é o escolhido. Não, simplesmente você bugou. Bugou, certo? E está começando a criar fantasias que não existem. Então nós vamos começar a pontuar também esses equívocos na hora de analisar um caso, uma situação. E uma delas eu chamei, olha, você quer retomar o assunto? Vamos buscar o equilíbrio. Já as outras 2 estão me dando, assim, sabe, informações notáveis, que aos poucos eu vou soltar. Por quê? Porque o espiritismo é a ciência da investigação. Não é só, eu sonhei, eu vi, eu senti, não. Vamos comparar, nós comparamos. Então, basicamente, eu particularmente, eu estava até conversando com um grupo de amigos lá da Sociedade Espírita Lírio do Vale, que eu vou realmente, no estudo, afinco o que a NASA está colocando para nós, o que a revista UFO está colocando para nós e o que alguns que chegam até nós estão pontuando. Porque, como a Maria Luísa, se acredita em extraterrestre, Douglas? Acredito sim, assim como ela acredita e também ela tem algumas dúvidas, tá bom? Não poderíamos deixar de ter aquele nosso momento de alegria, né? E aí uma das médiuns, eu até falei para ela, minha amiga, não vou falar o nome da celebridade. E ela disse, Douglas, tu já pensou se eu for abduzida? Eu levo o meu marido.
Digo, lógico, leve o seu marido. Tu já pensou, eu lá no espaço, olhando as estrelas e não tendo ninguém da terra, do meu corpo, eu vou levar o meu marido sim, porque eu amo ele. Leve. Leve, porque se você deixar ele aqui, tem muitas aí titiazinha matando cachorro a grito e pode querer roubar. E aí quando você vê, já não tem mais marido. Mas é assim que a gente tem que começar a analisar as coisas de Deus. Com alegria, com simplicidade, porque o assunto é sério e você jovem de todas as idades, procure pessoas sérias. Você não é o escolhido, não. Você é alma que já adquiriu um certo conhecimento, veio num corpo potencializado, você é observado tanto pelos espíritos como pelos extraterrestres e, acima de tudo, as comunicações, ela não está só voltada para você. Tem uma gama imensa de pessoas que já estão conversando, só não estão conseguindo organizar a informação. Então vamos, se você organizar a informação dentro da sua cabeça, compartilhar o assunto com pessoas que saibam realmente analisar, você vai viver uma vida tranquila, uma vida social e afetiva, sem nenhuma perturbação. Eu, particularmente, estou adorando conversar com um arcturiano, que é um tipo de raça. E isso não está me impactando em nenhum momento a minha vida afetiva, familiar, minha convivência no lírio, minha convivência social. Continuo sendo o ser normal, certo? Com as minhas atribuições, com as coisas que eu tenho que trabalhar como alma imortal. Então, fantasiar não é a porta de entrada para o equilíbrio. Uma raça que eu sei que ele existe, os reptilianos, ainda vou atrás para querer saber realmente quem são os reptilianos. Ainda vou atrás de outras raças, mas não tenho pressa. Eu não tenho pressa. E eu tenho uma equipe que está trabalhando com afinco para passar essas informações às pessoas que realmente se interessam pelo assunto e aos médios que estão entrando já em processo de perturbações espirituais por não estarem diferenciando que seja um espírito e que seja um extraterrestre. Aos nossos queridos irmãos dirigentes de casas espíritas, vamos atualizar, porque tem uma galerinha aí que diz, não, vamos orar. Orar não, vamos estudar, porque a oração é a ação do conhecimento. Ação do conhecimento. Se você não tem condições, não tem estrutura, chame pessoas que possam acrescentar o valor que a doutrina espírita dá a cada alma reencarnada. Somos viajantes cósmicos, estamos de passagem em mais um cenário da reencarnação e quem sabe na próxima reencarnação eu posso estar neste planeta ou eu posso estar em outros planetas. Tudo é a casa do Pai. Forte abraço a todos e muita paz, sucesso sempre e equilíbrio mental dentro das informações que são catalogadas. A verdade, ela é imensa e ninguém é detentor da verdade. Nós compartilhamos verdades. Já pensou você organizando essas verdades dentro da sua cabeça? Você vai ser o super-homem e você vai ser a Mulher Maravilha. Até a próxima!